Então, pessoal, nós vimos até agora exemplos quando já está tudo prontinho, quando já está a adição prontinha, quando já está todo mundo semelhante. Nós vamos fazer agora um exemplo que quando não está pronto, que você precisará simplificar os radicais. Nesses dois primeiros exemplos que eu passei, já estava tudo prontinho, a raiz já estava semelhante, já estava simplificada, era só somar ou diminuir e chegar na resposta. Agora, nós iremos fazer exemplos que não estão simplificados. Por exemplo, tipo essa, raiz de 50 mais raiz de 18. Se você me chegasse e falasse, meu professor, aqui eu não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada? Porque eles não são semelhantes. Eu poderia até concordar com você. Realmente, eles não são semelhantes. Só que tem um problema. Nesse caso aqui eu tenho termos grandes, eu tenho radicandos grandes. Por exemplo, quando o radicando for um termo pequeno, tipo 2, 3, 5, beleza, já está efetuado o termo que está dentro do radical. Só que aqui não, eu tenho termos grandes, eu tenho raiz de 50 mais raiz de 18. Então toda vez que você ter valores grandes dentro do radical, você vai ter que simplificar primeiro esses radicais, para depois você efetuar a adição de radicais. Então primeiro eu vou ter que fatorar o 50 aqui do lado, ó, para me simplificar essa raiz. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Aí dentro da raiz vai ficar o quê? 2 vezes 5. Quantas vezes tem o 5? 2. Por que eu coloquei 2 de acordo com o índice? Porque o índice é 2. Aí eu vou fatorar o 18, do mesmo jeito. 18 por 2 vai dar o quê? 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3. Aí eu vou colocar dentro do radical também, do mesmo jeito. Coloco 2. Aí quantas vezes tem? Aí o 3 ao quadrado. Então, ó, fatorei o 50, forma fatorada do 50. Fatorei o 18, forma fatorada do 18. 2 vezes 5 ao quadrado. Forma fatorada do 18. 2 vezes 3 ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela propriedade que a gente viu lá nas propriedades radicais. Toda vez que você tiver o índice e o expoente igual, você pode cortar e jogar para fora. Então eu estou tirando a raiz do 5, ó. Aí esse 5 ele vai para fora. Quem que vai ficar dentro da raiz? O 2 que eu não cortei. Então a raiz de 50 é a mesma coisa de 5 raiz de 2. Raiz de 50 é a mesma coisa de 5 raiz de 2. Ó, cortei o 5, joguei para fora, deixei o 2 dentro da raiz. Mas, agora aqui é a mesma coisa, ó. Vou cortar, ó, esse 2 aqui do 3 com o 2 aqui do índice. Então, quando eu corto, eu estou tirando a raiz do 3. Quando eu tiro a raiz do 3, eu jogo ele para fora. Aí o que eu não tirei permanecerá dentro da raiz, que foi o 2. Então, ó, cortei o 3 e joguei para fora, certo? O índice com o índice, o 3 foi para fora. O 2 que eu não cortei permaneceu. Aí você pode notar que você vai ter dois termos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque ele tem o mesmo raiz de 2 como referência. Então você tem 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 5 mais 3 vai dar 8 raiz de 2. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 8 raiz de 2. Dando continuação a mais um exemplo. Então, 5 mais 3, 8 raiz de 2. Vou apagar aqui para a gente fazer mais um exemplo. Imagine que eu tenho, vou fazer um maior agora, viu pessoal? Raiz de 200 mais raiz de 500 mais raiz de 8 menos raiz de 45. Olha que adição grande, essa é boa. Então vamos resolver essa. Como resolver essa adição de radicais? Então vamos ter que fatorar esses quatro termos.
Só que aqui tem uma regrinha muito boa que eu expliquei para vocês na aula anterior. Toda vez que eu tenho dois zeros ou a quantidade de zeros igual ao índice ou mais, eu posso transformar esses zeros na forma de potência. Então o que é que eu vou ter aqui? Prestem atenção que vocês vão entender. Esses dois zeros eu posso chamar eles numa potência de 10. Então o 2 eu vou copiar normal, que eu não vou mexer, né? Vezes, como aqui eu tenho dois zeros, então vai ser 10 elevado a 2. Por que que eu pude desdobrar e colocar na forma de potência? Porque o índice é igual à quantidade de zeros que eu tenho aqui. Se fosse, por exemplo, se o índice aqui fosse 3, eu não poderia fazer isso, porque o índice seria maior. Mas como o índice é igual à quantidade de zeros, eu posso fazer isso. Eu só posso fazer isso quando a quantidade de zeros for maior ou igual ao índice. Que é a mesma coisa, pessoal. Eu não vou precisar nem fatorar o 500. Vou transformar o 500, os dois zeros, né? Copio 5 vezes, como eu tenho dois zeros, 10 elevado a 2. Pronto. Aí os únicos que eu vou ter que fatorar é o 8 e o 45. Então vou fatorar o 8. 8 por 2 vai dar 4, que por 2 vai dar 2, que por 2 vai dar 1. Colocando dentro da raiz, eu já vou colocar arrumadinho, né, pessoal? O índice aqui é quem? 2. Então vou ter que arrumar de acordo com o índice. Então vai ser dupla. Então vai ficar 2 ao quadrado, sobrou um 2, vezes 2. Beleza? Agora o último, vou ter que fatorar o menos 45. Aliás, vou ter que fatorar o 45, perdão. Fatorando 45. 45 por 3 dá 15, porque não dá por 2 que é ímpar. Por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Dentro do radical vai ficar o quê? 3 ao quadrado vezes 5, beleza? Agora chegou a hora de cortar e jogar para fora. Ó, cortou, cortou. Então, ó, 10 raiz de 2. O 2 eu não cortei. Cortou, cortou. Vai ficar o quê? 10 raiz de 5. Mais, ó, cortou, cortou. Joguei para fora o 2. Vai ficar 2. Esse 2 aqui eu não cortei, permaneceu. Menos, cortou, cortou. O 3 eu jogo para fora, vai ficar 3. O 5 eu não cortei, raiz de 5. Se vocês perceberem, eu já fiz um exemplo parecido com esse. Bem parecido com esse. Eu não tenho aqui todos os termos semelhantes. Só que eu tenho raiz de 2, eu tenho raiz de 2. Eu tenho raiz de 5, eu tenho raiz de 5. Então eu vou ter que somar raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 5 com raiz de 5. Então vai ser esse com esse. E vai ser esse com esse. Fazer um de cada cor para diferenciar. Eu tenho 10 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. Vai ficar 12 raiz de 2. Beleza? Eu tenho 10 raiz de 5 e estou devendo 3 raiz de 5. Então vai ficar mais 7 raiz de 5. Beleza? 10 menos 3, 7 raiz de 5. E aqui eu chego na resposta final. Então é isso.